Oi, tudo bem? Tô ajustando aqui as coisas antes de começar a live. Oi, tudo bem? Tudo bom, João? A ideia de hoje é falar sobre a essência feminina na live, mas é importante entender que essa polaridade ela tem tanto nos homens quanto nas mulheres, né? A polaridade feminina e masculina, todo mundo então tem essas duas energias. E como hoje é o Dia das Mulheres, eu quero falar sobre como essa polaridade, né, a polaridade feminina impacta a forma como a mulher se sente, a forma como a mulher se relaciona consigo mesma, a forma como ela se posiciona e como isso reverbera também nas relações afetivas. Tudo bem, Nayara? Então, é importante entender que existem essas duas energias. Então, você tem essa polaridade feminina, você tem essa polaridade masculina, e elas são forças complementares. É muito importante entender que uma não é menor, nem maior, nem melhor, nem pior. Elas são forças complementares, assim como o dia e a noite, o quente e o calor. E eu gosto de pensar assim, nessas duas polaridades. Oi, Clarissa, tudo bem? Como se fosse o garfo e a faca. Quando você está comendo, você não fica pensando que o garfo ele tem mais função, mais utilidade e que ele é melhor que a faca ou vice-versa. Você entende essas duas ferramentas como complementares para a tua refeição, para o teu servir. Oi, Érica, tudo bem? E é dessa forma, então, que eu convido você a olhar para a sua polaridade masculina e a sua polaridade feminina como forças complementares para a tua jornada, para a tua caminhada, para o teu desenvolvimento, assim como o garfo, assim como a faca. O que acontece? Se você for tentar cortar as coisas usando o garfo, pode ser que você consiga, mas isso vai exigir muito mais força, muito mais trabalho do que você simplesmente usar a faca para isso. E a mesma coisa quando nós falamos dessa polaridade do masculino, do feminino, vamos falar do yin e yang, que então são forças complementares. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes quando é trazida essa questão do feminino, existe de repente uma certa barreira de entender, compreender, olhar para o feminino como uma fragilidade. E o feminino, quando nós estamos experienciando esse corpo, né, no corpo feminino, no corpo de mulher, é onde está a nossa força. Mas a nossa força, ela não vem no sentido de imposição, ela vem no sentido de resgatar e conectar com a tua essência. E é por isso que eu quis falar sobre isso hoje, sobre como você se relaciona, sobre como você está interagindo e transitando entre essas polaridades. Então, transitar entre essas duas polaridades, ou seja, eu sou mulher, mas eu também preciso da minha polaridade masculina, mas quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? E por isso que é importante compreender como que é que existe, se dá essa relação entre cada uma dessas energias. Então, a polaridade masculina é essa energia que muitas de nós mulheres, eu vejo que a maioria das mulheres hoje está exercendo essa polaridade com maior potencial, ou seja, está ficando mais nessa polaridade masculina porque é a polaridade que é relacionada com o trabalho, ou seja, nesse mercado de trabalho, nesse mundo capitalista, é essa polaridade que é a valorizada, ou seja, do produzir, de você fazer acontecer, disso de você ser independente. Então está muito ligado com o mental. O masculino é o que acontece na cabeça. O feminino, então, é todo o teu corpo, todo o sentir, toda essa exploração. E o masculino seria o racional, que é tão importante quanto. Lembra que eu expliquei no começo do garfo e da faca? Então, não é que eu tenha que ficar só no meu feminino, mas entender como existe uma cultura que supervaloriza essa polaridade do masculino. Porque eu preciso ser produtiva, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que ter metas. Então, assim, está tudo estruturado para isso,
pensando então nesse retorno financeiro, pensando na questão da produtividade. A questão é que nós, mulheres, se nós não transitamos para a nossa polaridade feminina depois que encerra o expediente, depois que você termina teu projeto, depois que você termina as suas tarefas relacionadas ao trabalho, se você não sabe fazer essa transição de voltar para essa polaridade feminina, é onde você começa a se descarregar. Por quê? O homem, como essa energia predominante está ligado com o corpo dele, é a masculina, quando ele está nesse masculino, ele está então se recarregando. Quando ele vem para o feminino, por isso que o homem não gosta de TDR, porque esse é o momento que a bateria dele começa a descarregar. Isso vai muita energia ali e ele começa então a ficar esgotado. E nós mulheres é o inverso, quando nós estamos então nessa polaridade masculina, que é ligado com o mental, com o racional, com o fazer, nós estamos então gastando, eu falo assim que é igual uma bateria de celular. Então imagina que você acorda com essa bateria recarregada. Oi Dara, bruxa véia. Gente, a Dara é a bruxa que me iniciou no caminho espiritual. Ela é responsável por eu estar aqui hoje. Então, você estar nessa polaridade masculina, sendo uma mulher, é quando a sua bateria vai descarregando. Então, é quando a bateria do seu celular vai ficando. Quando você volta para o teu feminino, é quando isso se recarrega. E isso, então, é tanto no aspecto emocional, quanto no mental, quanto no físico. E já o homem, quando ele está no masculino, ele está recarregando o tempo inteiro. Então por isso que é diferente, que nós podemos sim fazer as mesmas coisas que os homens. Ninguém está questionando essa questão de gênero. A questão é o quanto isso impacta você ficar numa polaridade que não é a tua essência. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, que eu acho que isso foi a grande virada de chave para mim no ano passado. E eu tenho sim uma energia masculina muito forte. Eu tenho sim um mental muito forte e para mim é muito essa questão, essa constância de me vigiar e voltar pro meu feminino, sabe? E essa é uma jornada que eu tenho que exercitar, que eu tenho que praticar, e é onde eu encontro esse aspecto que eu falo da mulher selvagem, né? Que eu trago no Despertar da Loba, que é a essência que quer aflorar, o que é teu, que você quer trazer à vida, que você quer trazer a sua voz, a sua luz e tudo mais. Então, o masculino, a polaridade masculina seria o como, e o feminino seria o que. Então, trazendo assim para um outro exemplo, pensa, por exemplo, na pintura. O feminino, então, é essa expressão da tua alma, a expressão da tua essência. Então, a pintura é isso, é quando você traz aquela obra. Então, ela existe aqui dentro de você e você vai materializar. A expressão dessa obra é o teu feminino que está trazendo, que está dando forma para essa criação, assim como a dança, assim como na escrita, você está trazendo a expressão, o como, ou seja, as ferramentas que você vai usar, as técnicas que você vai usar, isso vem do teu masculino. Então é esse complemento, é essa dança onde a tua polaridade masculina te apoia para que você possa trazer o teu feminino à tona. Então por isso que não é nenhum é bom e nem outro ruim, mas isso são coisas que vão se conectando para que você possa, então, transitar em equilíbrio, em centro, trazendo sempre essa conexão. Mas o que acontece? Como eu falei, existe, então, essa supervalorização do ser produtiva, do fazer acontecer, do mental e do compreender, que eu falei, esse é meu grande desafio. Que acontece, começa a manifestar um sentimento, eu já quero racionalizar. E aí, quando eu venho, trago para a mente algo que está acontecendo internamente, é quando eu desconecto do meu feminino e venho para o meu masculino. Então, isso desconecta dessa essência e aí, como eu falei, começa a trazer essa bateria que vai descarregando. E a mulher que ela fica muito tempo no masculino é uma mulher que ela está exausta, é uma mulher que ela está desmotivada, é uma mulher que ela está sobrecarregada. Então, quando ela se desconecta dessa fonte de luz, dessa essência que ela traz no coração, no sentir, ela começa a perder o brilho. Então, quem aqui nunca se sentiu perdida? Eu falo assim que eu sou a mestra em me perder e me reencontrar, né? Então, que mulher não se sente cansada? E é um cansaço que, por mais que você descanse, você não se recarrega. Porque se você estiver descansando no sentido de tentar descansar a mente sem entrar em conexão com esse sentir. E existe também essa questão de uma mulher, quando ela está muito na polaridade masculina, existe essa questão da culpa. Porque como a polaridade masculina e o que é alimentado na sociedade é seja produtiva, faça acontecer.
quando você se permite descansar, que seja meia hora no sofá, já vem aquele julgamento. Você tem tanta coisa para fazer e você está aqui deitada. Você é uma preguiçosa. Então a sua mente começa a te bombardear com esses julgamentos do que é supervalorizado numa sociedade capitalista, mas que não está respeitando a tua essência, não está respeitando as suas necessidades. E quando você começa a entender como você pode transitar entre uma polaridade e outra, você vai encontrando um caminho do meio, um caminho de leveza, um caminho de equilíbrio. E você pode também aprender a virar essa chave de que agora eu estou muito no meu masculino, então eu venho para o meu feminino, né? Então agora eu estou muito no meu feminino, eu trago o meu masculino para me tirar daqui. E é essa dança. Mas para isso você precisa entender como você se relaciona com cada uma dessas polaridades. Então, ficar muito tempo em uma faz com que você experiencie, ou seja, você ficar muito tempo na sua masculina ou você ficar muito tempo na sua feminina, faz com que você experiencie, vamos falar assim, a versão tóxica dessas polaridades também. Que é como eu falei, uma mulher que ela está muito tempo na polaridade masculina é quando ela está se sentindo culpada, quando ela está se sentindo esgotada, quando ela está se sentindo perdida, desmotivada. Realmente, assim, ela perdeu o direcionamento da vida dela, né? Então a vida perdeu o brilho. Eu falo assim que fica seco, né? Já a mulher, quando ela tá muito tempo, né? Vamos falar assim, quando ela tá nesse feminino tóxico, vamos dizer assim, quando ela tá na versão tóxica dessa polaridade feminina, o que acontece é que ela entra nesse vitimismo. Sabe a mulher que ela tá sempre esperando ser ajudada, sempre ser tirada desse lugar? Ela é muito insegura, ela é muito indecisa, ela fica esperando a aprovação dos outros. Ou seja, ela não tem esse poder pessoal, esse empoderamento feminino de conduzir, de trazer a força para o movimento dela. De trazer, então, de sair daqui e usar o meu masculino para fazer essa jornada. Não sei se vocês se identificam em qual que vocês sentem que vocês estão hoje, se vocês estão mais nesse feminino tóxico que é essa mulher que está esperando ser resgatada, sabe? A princesinha que está esperando ser salva, que está esperando alguém tirá-la desse lugar. Ou se você se identifica de estar nessa polaridade masculina, que é a mulher que está sempre fazendo, ela sente que ela não dá conta de fazer tudo que ela precisa, e por mais que ela tenha um dia cheio de tarefas, ainda tem coisas inacabadas. Então assim, a jornada dela nunca termina, sempre vai ter algo para fazer. Então ela nunca vai poder se permitir relaxar, descansar, curtir, porque ela está sempre olhando para esse aspecto da produtividade. Eu ainda tenho coisa para fazer. Então, se você está nesse aspecto do tô esperando, é isso de olhar para esse masculino, que é essa força, essa sustentação, de tirar desse plano, né? Porque o feminino, ele é o profundo. Então, quando você pensa na água, é isso. A água, ela vai permeando, ela vai desviando dos obstáculos, ela vai fluindo. O feminino é essa fluidez, essa leveza e essa dança, né? Então, seria de trazer essa sustentação do seu masculino. Mas o que acontece, pelo menos nas mulheres que eu acompanho, que eu atendo, é muito comum as mulheres que estão mais nessa polaridade do masculino. Por isso que eu tô falando sobre isso hoje. E é importante entender que eu tô trazendo sobre a essência feminina, porque hoje é o Dia das Mulheres e eu queria trazer essa consciência para vocês, mas entendendo que isso também afeta os homens. Ou seja, um homem que ele tá muito na polaridade feminina, ele também, isso também afeta ele no sentido de se sentir, vamos falar assim, se sentir um bosta, ele se sente um bosta, ele se sente um incapaz, ele não se sente valorizado, reconhecido. É aquele homem que ele sempre, para ele tanto faz, ele tá sempre esperando a mulher tomar uma decisão. Isso também na cama, vamos falar, o sexo é morno. E ele tá sempre esperando, então, pedindo a opinião de alguém, ele tá sempre esperando a confirmação de alguém, sabe? Então, assim, não é uma pessoa decidida. Então, isso também interfere, para ele também é pesado. É importante que você compreenda isso também. E eu vou falar como que isso interfere, então, na sua relação, tá? Então, não importa, né, com quem você se relaciona, a questão de gênero. Para uma relação acontecer, sempre existe essa polaridade de um tem que estar no feminino e o outro no masculino. Então pensa como se fosse o imã. Então quando as duas pessoas estão na mesma polaridade, isso se repele ou isso se torna uma... Fofo homem assistindo essa live. Tem muitos homens que acompanham o meu trabalho, eu sempre pergunto o que eles estão buscando e geralmente eles não dizem. Mas é legal mesmo, essa consciência, e é legal também trazer isso, né? Eu tô falando para mulheres, mas isso também é uma consciência que é interessante para os homens saberem, porque essa polaridade existe em todos os gêneros, né?
Então, essa questão. Então, quando as duas pessoas estão na mesma polaridade, existe uma amizade, acaba a atração sexual, acaba então essa atração física e existe então, começa esse movimento de se repelir. E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Como eu atendo, a maior parte das mulheres que eu atendo, elas estão na polaridade predominantemente masculina, como eu falei, que é o meu desafio também, sair dessa polaridade, me reconectar com o feminino. Quando a mulher está, então, com a energia masculina muito forte, o homem, ele vai entrando na polaridade feminina dele muito forte. E quando o homem está na polaridade feminina dele, é quando a mulher vai perdendo admiração, vai perdendo atração sexual, atração física, e muitas delas começam a procurar técnicas sexuais para apimentar a relação. Mas é importante você ter essa consciência dessas polaridades, de como isso está interferindo a conexão desse casal, para que você possa então ir voltando para o teu feminino, para que esse homem possa voltar para essa polaridade masculina e prover o que você está querendo, né? Para que ele possa voltar a ser o homem que você está buscando, mas para isso você precisa sair, desocupar esse cargo da polaridade masculina que você está usando. E o que acontece? Que é muito comum. Então essas mulheres que têm essa energia masculina muito forte, o homem vai entrando nesse feminino. Então é aquele homem que ele está sempre jogado no sofá. Como eu falei, o homem que tanto faz, ele não tem iniciativa, o que você vai fazer para comer, tanto faz, ele está sempre esperando você tomar uma decisão, ele está sempre esperando você dizer o que precisa ser feito, porque lembra que eu falei, o fazer acontecer, a atitude, a ação é do masculino. Então se você está ocupando esse lugar muito forte, é aqui que ele tem que estar, porque não dá, porque se ele vier aqui, vocês se desconectam e essa relação acaba. Então, por quê? Porque aqui, ó, nós estamos disputando. E é muito isso, desculpa a expressão, né? Mas de querer pôr o pau na mesa, sabe? De querer competir, de entrar. Isso também é uma característica da mulher quando ela tá nessa polaridade masculina tóxica. Porque ela entra nessa rivalidade, ela entra nessa competição, inclusive com o homem que ela está se relacionando. Então, se você ocupou esse lugar, só sobrou aqui para ele, certo? Então é desafiador. E como que é isso? É você deixar de ser controladora, é você deixar de ser tão decidida, tão independente, é você pedir ajuda, aceitar ajuda. E quando eu falo isso para uma mulher que ela está muito na polaridade masculina, isso é desafiador. Se permitir receber, sabe? É o que ela mais quer, mas é o que ela tem mais dificuldade. Ou seja, o que ela mais deseja, que é estar nesse meu feminino, ser cuidada, ser conduzida, poder relaxar com alguém me protegendo, isso é o que ela mais quer. Todas as mulheres que estão na polaridade masculina, é isso que elas querem. Mas elas não conseguem, porque elas estão fazendo um movimento exatamente o contrário, que é eu tomo as decisões. Eu decido como isso vai acontecer, isso vai ser do meu jeito. Ou seja, ela entra nesse papel do controle. E por que a mulher entra nesse papel do controle? Porque ela está com medo, ela está se protegendo, ela está com medo de entrar em contato com o que o feminino traz, que é o sentir. Então, para eu me proteger do medo de sofrer, de entrar em contato com o desconhecido, porque o feminino é isso, é o fluir, eu me permito ser conduzida. Então, eu permito sentir, é a fluidez, é a água, né? Você não vê a água resistindo, muito pelo contrário, aqui não está dando, eu fluo e faço esse contorno. Então isso é o feminino, mas o feminino também é um lugar de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu abro mão do controle, eu abro mão de tem que ser do meu jeito, e eu me permito sentir, e é isso, nós somos intuitivas, a mulher é intuitiva, o feminino é guiado pela essa expressão do coração, mas a expressão do coração ele vai te levar a lugares desconhecidos, né? Dá alguns exemplos específicos do dia a dia em relação a quê? Fala pra mim. Tá, então vou voltar aqui. Se não ficou claro, pede pra mim que eu vou te falando. Exemplos em relação a quê no dia a dia? Então, a mulher que ela tá nesse masculino tóxico, então é uma mulher sobrecarregada, ela se sente culpada. Lembra disso, por quê? O masculino é a estratégia, é a meta, o como é a direção, certo? É o foco, é o fazer acontecer, ou seja, eu pego essas ideias que estão aqui dentro e eu materializo isso, eu faço isso acontecer, eu tiro desse mundo do feminino, que é o profundo, e trago para ação, tá? Então o masculino é isso. Então quando a mulher está nesse masculino tóxico, é isso que ela está fazendo. Eu estou aqui e eu não sei voltar para esse lugar de sentir, ou seja, eu estou aqui na minha cabeça.
e voltar para o meu coração, voltar para o meu feminino, que é esse sentir, que eu me conectar com o que está acontecendo da cabeça para baixo, principalmente no coração, né? Eu me sinto culpada, por quê? Qual a utilidade disso? Que mimimi é esse? Que frescura é essa? Que você precisa descansar, que você precisa relaxar, que você precisa meditar? Que frescura, com a casa cheia de coisa para fazer, com todas essas crianças para você cuidar, com tanta coisa do trabalho para fazer, você quer relaxar? Fala sério, né? Que frescura. Por quê? Porque isso não é valorizado, isso não dá resultados. Então a mulher, ela internalizou tão forte esse discurso que ela se sente culpada de sair dessa polaridade. Mas quanto mais ela fica aqui, mais ela está sobrecarregada, mais ela não consegue fazer tudo que ela tem que fazer. Por quê? Porque já foi descarregando toda a energia dela. Lembra que ela se recarrega no feminino, é diferente do homem. Se você pede para um homem fazer algo para te ajudar, o homem que tá no masculino saudável dele, isso é um puta tesão para ele, porque é onde ele exerce a masculinidade dele, que é o fazer, que é o prover, que é o proteger, que é o ajudar. Isso é muito bom para ele se sentir fortalecido no masculino dele. Só que a mulher, quando ela tá no masculino tóxico, ela é independente. Eu dou conta. Eu não preciso de você. Eu faço isso sozinha. Eu não preciso que você faça isso para mim. Eu consigo carregar, eu consigo arrumar, eu consigo. Então presta atenção, que ela tá sendo autossuficiente, mas dentro dela, ela tá querendo desesperadamente receber ajuda. Ela tá querendo desesperadamente ser cuidada, ser protegida. Mas isso tá tão forte nesse masculino tóxico, nessa mulher, que ela não consegue, ela não sabe se permitir. Ela se sente mal, ela se sente constrangida, ela se sente envergonhada de pedir ajuda, de entrar nesse espaço de vulnerabilidade do feminino, sabe? De deixar esse masculino ser o masculino para ela. Quando eu falo para as mulheres, muitas vezes fala para a pessoa com quem você se relaciona, como você está se sentindo. Fala como você se sentiu diante de algo que ele falou. Algo que a maioria delas me dizem, eu vou me sentir humilhada, eu vou me sentir inferiorizada. Por quê? Porque eu estou saindo desse papel que eu sou a mulher foda. Eu falo assim que isso é uma desconstrução pra mim hoje, tá, gente? É uma jornada, eu comecei ano passado. Laura, você tá curada? Não. Pra mim ainda é uma jornada a ser percorrida, isso de voltar pro meu feminino. E eu vejo assim, falando da minha experiência, que tudo que eu acreditava que era ser uma mulher foda, significava estar no meu masculino tóxico. Ou seja, uma mulher independente, uma mulher que dá conta de tudo sozinha, uma mulher autossuficiente, uma mulher que faz acontecer. Isso tudo que eu acreditava que era ser uma mulher foda, na verdade, estava me aprisionando nesse masculino e me afastando do meu feminino, que é onde eu tenho a minha força real. Força real no sentido de que eu trago a minha expressão, eu trago o que faz o meu coração vibrar e eu me sinto preenchida. Eu tenho esse tesão pela vida. Isso é o feminino para uma mulher. Assim como isso é o masculino para um homem. É quando eu me sinto forte, é quando eu me sinto... Sabe, a vida pulsa, tem esse magnetismo, esse brilho. Não tem outra palavra, gente, é aquele tesão em tudo que você faz. E quem faz as coisas com tesão, isso é visível. Porque quando você está fazendo algo só na sua polaridade, vamos assim, masculina, já que tem homens aqui, mas eu estou falando para as mulheres, então cada um vai adaptando aí, tá? Então é isso, a mulher vai perdendo o brilho, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo, sabe, a motivação. Porque eu tô fazendo o que faz sentido pra minha cabeça, pro meu masculino. E o meu feminino, eu imagino assim como se fosse uma mulher amordaçada, sabe? Ela não tá podendo trazer a expressão dessa mulher selvagem, que é a expressão que a minha alma traz pra minha vivência, pra minha experiência aqui. Então parece algo pequeno, mas não, isso tá colocando em risco a forma como você se sente. Isso tá colocando em risco o que você traz para as suas relações. Porque se você tá numa relação afetiva, principalmente uma mulher, né? Vamos falar numa relação hétero, a mulher que vai trazer o brilho para esse homem, certo? Então, quanto mais você fica nesse feminino, o brilho da relação quem traz é a mulher, porque a mulher é o profundo, é a mulher que vai trazer esse experienciar pro homem. Então, sim, nós perdemos muita coisa quando nós queremos ser uma mulher que dá conta de tudo, uma mulher fodona. E em silêncio, isso é uma ferida enorme, sabe? Então, seria isso. Então, a mulher que ela é independente e ela atrai homens que só querem sexo com ela. Esses homens, eles não querem se relacionar de verdade com ela. Ela não consegue descansar, ela não consegue pedir ajuda. Essa semana mesmo, eu tava conversando com uma mulher e ela disse, eu não tenho ninguém para me ajudar.
E eu disse, como que você está pedindo ajuda? Então, assim, a mulher que ela tá muito no masculino, na cabeça dela é óbvio que ela tá pedindo ajuda. É óbvio como ela tá comunicando. Por quê? Porque ela verbalizar dizendo, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar com tal coisa, para ela isso é um lugar de vergonha. Para ela isso aqui é se rebaixar. Porque foi essa imagem que ela construiu do que é uma mulher de verdade. E lembra que eu falei, quando você permite pedir ajuda, primeiro que você tira esse peso das costas de ter que dar conta de tudo sozinha, e você abre espaço para que outra pessoa possa se conectar com você. Isso não é só nas relações afetivas, em qualquer relação. Assim como para você é gostoso cuidar e ajudar a outra pessoa, quem está te ajudando também está sentindo esse amor, esse prazer, essa conexão. E o quanto você se permite realmente abrir espaço, o quanto você realmente consegue pedir ajuda. Gente, eu estou há mais de 10 anos nesse caminho do autoconhecimento. Foi o ano passado que eu aprendi a pedir ajuda de verdade. De verdade, não achar que eu estava pedindo ajuda e sendo óbvio. Então, o óbvio só é óbvio quando é dito. E trazendo para esse aspecto da ajuda, porque eu tenho certeza que quem está na polaridade aqui masculino também tem essa dificuldade, seria você ser muito específico na ajuda que você quer receber, porque essa falha de comunicação entre homens e mulheres é gritante, no sentido de que eu posso estar cozinhando e eu falo, você pode me ajudar? De repente você vai lá e corta a cebola. Você está me ajudando, na sua cabeça você está me ajudando. E eu continuo irritada, insatisfeita. E eu não sei identificar de onde vem minha irritação. Eu não consigo comunicar isso. Porque a ajuda que eu queria era que você, sei lá, temperasse a carne. Entende? Então eu pedi ajuda, mas foi uma ajuda muito vaga. Eu não fui clara no que eu queria. Não fui específica no que eu queria. E se eu quero ainda mais aprofundar essa conexão, eu posso dizer como eu me sinto. Para mim é muito importante eu me sentir apoiada quando você me ajuda a cozinhar. Entende como é diferente de eu chegar, meter o pau na mesa e dizer, você nunca ajuda, você é um bosta. Então, entender sobre as polaridades e como você transita entre essas polaridades vai trazer muito mais leveza para a tua relação, vai trazer muito mais força para a tua caminhada e vai te conectar muito mais com a pessoa com quem você se relaciona, tá? E já, como eu falei, o tóxico do feminino, gente, quando tiver dúvida, manda aí, tá? O que não fica claro, como vocês perguntaram antes. Então, a mulher que ela tá muito no feminino tóxico dela seria uma mulher sem energia, uma mulher desmotivada com a vida. E essa mulher, como eu falei, que ela tá esperando ser resgatada. É muito esse conto, né, das princesas, do conto de fada. A mulherzinha que tá esperando ser salva, né? Que ela não tem o amparo e o apoio do masculino dela para fazer esse movimento. Então, ela tá ali nesse lugar de espera. Então, é muito importante ter esse olhar que a feminilidade ele não é fragilidade, tá? Isso era uma coisa que eu acreditava, que eu pensava assim que essas mulheres muito femininas, eu olhava para elas e pensava, ai, como elas são frágeis, sabe? Como elas são indefesas. Até que a vida me colocou num momento em que eu estava muito desamparada, passando por um momento muito difícil. E eu tive que encarar as minhas sombras. E dentre as minhas sombras estava o medo da solidão, que foi algo que eu nunca imaginei que eu tivesse, porque eu tenho uma necessidade de ficar sozinha por muito tempo, né? Então, nesse momento, a minha sombra me trouxe o medo da solidão. E eu tive que olhar e falar, caramba, eu, assim como essas pessoas que eu julgo, também sou vulnerável. E quando eu pude reconhecer, acolher isso, e muito mais, quando eu pude verbalizar isso para a pessoa com quem eu estava me relacionando, eu achei que eu entraria nesse espaço de estou me sentindo humilhada. E eu vi que nessa vulnerabilidade que eu tiro essa máscara, essa proteção e eu mostro o que está acontecendo verdadeiramente aqui dentro de mim. Isso é o feminino, né? Eu trago a expressão do que eu estou sentindo para você, eu compartilho o que eu estou sentindo. Eu vi que existia uma força imensa nisso, uma força imensa. Então eu comecei a entender quanta força existe na feminilidade, no feminino. Ou seja, você ser vulnerável exige muita coragem. Muita coragem. E não era o que eu acreditava, que o controle, como eu falei, né, isso de ser a mulher fodona, pra mim isso era uma mulher corajosa. Eu achava que eu era corajosa. Até eu comecei a abraçar as minhas sombras e admitir as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, o que eu não dava conta, o pedir ajuda. E eu fui vendo na minha experiência que quanto mais eu compartilhava isso, era como menos esforço eu tenho que fazer para manter isso em segredo. Não tem nada que eu preciso esconder que você não possa ver, sabe?
nesse sentido de que eu acolhi isso dentro de mim, eu tô trazendo essa vulnerabilidade de eu não sou perfeita, eu não dou conta, eu ainda não tô curada. E é isso. E a partir do momento que eu trago essa vulnerabilidade, existe esse medo de como essa pessoa vai receber isso, o que ela vai pensar de mim. Porque existem essas máscaras, né, que existe essa proteção para não mostrar, não entrar em contato com esse feminino, que é, será que eu vou ser amada? Será que eu vou pertencer aqui? O que as pessoas vão achar de mim? Será que vão me admirar? E quando eu vou entrando nesse feminino, é isso que eu tô sentindo e eu trago essa minha verdade. Então isso exige muita coragem para você ser vulnerável, né? Então o vulnerável é sair do controle, sair da rigidez e permitir que as coisas aconteçam fora desse espaço conhecido. Então a mulher que ela tá nesse masculino é uma mulher controladora, é uma mulher que dá muita ordem. Por quê? Porque ela caga de medo de sentir. Ela tem muito medo de acessar a dor, ela tem muito medo de acessar a vulnerabilidade, enfim, de entrar e de olhar para ela dentro do que ela está olhando como uma fragilidade. Mas é um olhar que você traz para algo que você é no momento, algo que você dá conta de ser, algo que você está sentindo. E é o teu feminino que vai trazer isso, o teu feminino que vai acolher e dizer, é isso que eu estou sentindo, sabe? Então não existe cura que não passe pelo feminino, porque o feminino é esse lugar onde eu falo, tá tudo bem, é isso que eu sou agora, sabe? É quando você solta o peso de segurar uma armadura e uma máscara e fala, é isso. Você se mostra para o outro e diz, eu não estou mais fazendo esforço, isso é o que eu sou. E existe uma leveza muito grande, porque a partir do momento que o outro te vê como você é, você não precisa fazer mais, sabe? Isso essa tensão de tentar se proteger de algo. Eu estou gestante de 37 semanas e fiz um plano pós-parto, falando para todos da minha família o que preciso de ajuda, mostrando minhas fraquezas para receber a ajuda que eu desejo. Então, mas hoje eu não entendo como uma fraqueza, como eu falei, né? O pedir ajuda é um lugar de muita coragem, né? De muita vulnerabilidade. E é um lugar de libertação, né? Ser mulherzinha nessa sociedade é muito difícil. Então você pode olhar para o que você entende que é ser mulherzinha, porque a gente não fala ser homenzinho, né? Então o que é uma mulherzinha? Então é muito uma desconstrução. Tô falando porque isso foi um processo que eu tive que fazer comigo, sabe? Então assim, eu queria permanecer na polaridade masculina porque eu entendia que não era legal. Essa polaridade feminina não era tão interessante, é muito melhor aqui, sabe? E tem muito mais benefícios. E eu comecei a desconstrução disso, né? Enfim, você tá no grupo do Despertar da Loba e eu compartilhei lá. Que eu pensava assim, ai, que saco, vou trabalhar com mulher cheia de mimimi, mulher faz drama. E eu comecei a perceber, porra, não! Olha essas mulheres do caralho que estão aqui, que eu tô trabalhando com elas. Olha as histórias que elas me contam, olha o que elas passam e como elas lidam com isso. Então eu comecei a ressignificar o que eu enxergava de ser mulher. E eu não sei nem de onde eu tirei as crenças que eu tinha antes. Mas, de certa forma, isso impactava também a forma como eu me relacionava com o meu feminino, como eu queria ser mulher ou não. E quando eu entendi que, caramba, que gostoso, você ser mulher é você se conectar com esse universo de várias facetas, vários ciclos, de explorar esse sentir, de trazer essa expressão, essa criatividade à tona, eu vi que isso é um mundo muito mágico, muito maravilhoso, né? E quando a gente pensa numa cidade, vamos pegar assim, trazendo para a estrutura física, é quando você vai num parque e esse parque não tem flores, só tem cimento. E quando esse parque ele é florido, isso é o feminino, é esse brilho, essa vida, sabe? Essa magia, esse magnetismo. E como mulher você tem isso explodindo de potencial. Então, olha qual é a concepção que você tem de ser uma mulher, que hoje eu falo, caramba, que eu tô perdendo tempo nesse masculino, meu Deus, olha o tanto de coisa que tem aqui, né? E tem a questão da intuição, que é isso desconhecido que nós conseguimos acessar, esse comunicar pelos olhos, é esse sutil de perceber o que não está sendo dito, o que não está sendo mostrado, o que não está sendo falado. É um prato cheio de bruxa, né, gente? Maravilhoso isso. Então, deixa eu ver o que mais que eu ia falar pra vocês aqui, que eu anotei várias coisas, tem que ver o horário também. Tá, temos tempo então. Então, entendendo, gente, que muito disso, dessa negação desse feminino vem do que é supervalorizado no mercado de trabalho, tá? E isso é tão forte que tem muitas mulheres que elas trabalham em casa, no sentido de cuidar da família ou de cuidar do lar,
e que isso é um motivo de vergonha para alguma delas, sabe? De não estar no mercado de trabalho. Mas essas mulheres que estão em casa, essas mulheres que estão cuidando da família, é um trabalho sem fim, não tem isso, acabou o expediente, você tá livre, não, sabe? Então, é tão forte isso de que para eu ter um valor, para eu ser alguém, está muito associado com o que eu estou fazendo, com o que eu estou produzindo, que muitas dessas mulheres se sentem mal por estar cuidando do lar, cuidando da família, por causa dessa crença muito forte, né? E deixa eu ver o que mais eu queria falar para vocês. Vocês estão com dúvida em relação a alguma coisa, gente? Então é isso, quando a gente está conectada com esse feminino, gente, é quando a gente entra num fluxo, ou seja, eu estou conectada com esse meu feminino, com o meu sentir, com o meu coração, e as coisas elas vão fluindo, é quando as portas começam a se abrir, é quando as oportunidades vão chegando, é quando a ajuda vai chegando, e tudo isso vai fluindo com mais leveza, é quando você está se sentindo forte, quando você está se sentindo alegre. Associa isso de você estar no teu feminino com você estar conectada com tesão. Tesão na vida, tesão no que você faz, tesão na sua relação. Por quê? Porque essa chama está acesa, certo? E muitas vezes isso está só uma faísca. E aí essa faísca precisa ser alimentada para que isso aumente também, para que você traga isso com mais intensidade, com mais força para a tua vida, para a relação consigo mesma, para se sentir. Então, o masculino é isso, da cabeça para cima, o feminino é da cabeça para baixo, é o sentir. O masculino é a razão, a mente, o feminino é o coração. E por isso, tanto essa questão de conexão com o corpo. Por quê? Isso é muito forte, vamos falar assim, quando existe essa dúvida na questão profissional, né? A tua mente vai querer que você faça algo, um caminho que já é seguro, um caminho que já é trilhado, um caminho que já é conhecido. Isso aqui dá dinheiro, é isso aqui que tem que ser feito. E muitas vezes o teu feminino, né, esse aspecto da mulher selvagem está pulsando, ou seja, você já sabe a resposta do que você quer fazer. E você está silenciando, lembra que eu falei essa questão de amordaçar esse feminino? Porque como que eu vou trazer isso aqui? É uma loucura, como que eu vou trazer essa expressão à tona, sendo que é isso aqui que está fazendo sentido? Então existe essa briga, essa desconexão da cabeça com o coração também. Então, observa também nas suas decisões, o quanto as suas decisões você alimenta o teu masculino e o quanto você deixa trazer à tona a expressão do teu feminino, para que você possa então encontrar esse caminho do meio, que é, eu escuto o que é o anseio do meu coração, o que meu coração está querendo viver, quais experiências a minha alma está querendo viver nesse aqui e agora, e eu trago meu masculino então para me apoiar nisso, para fazer isso acontecer. E não usar o meu masculino, minha polaridade masculina, para sufocar, para ferir e silenciar essa mulher. Porque muitas vezes essa repressão está acontecendo na tua relação consigo mesma. Não é nem o externo que está reprimindo, que está silenciando e anulando essa mulher. Mas às vezes é você mesmo, na forma como você entende o que é importante para você, na forma como você se permite entrar em contato e escutar essa polaridade que pulsa em você. E isso é um exercício do estado de presença, né? Quando eu estou presente, eu estou percebendo o que está acontecendo aqui no meu corpo, como o meu corpo está reagindo a cada situação, a cada pessoa, a cada ambiente, e eu vou trazendo então essa conexão e permitindo que o meu feminino vá se fortalecendo, que ele vá conduzindo a minha jornada também. Então, esse feminino conectado, ele fortalece o masculino, tanto na minha relação comigo mesmo, quanto na relação com o outro. E o feminino é isso, é esse sutil, é essa expressão criativa, é a vida, é o sentir. E o masculino, então, seria esse como. E agora observa se você está muito no como, ou se você está se permitindo entrar em contato com essa expressão da tua criação. E isso você pode observar na tua rotina. Como que é a tua rotina? Quando é que você para? Quando é que você silencia? Como é que você traz à tona a expressão dessa mulher que você é? Sabe? Quais são os processos criativos que você tem? Você dança, você canta, você pinta, você escreve, você faz alguma coisa manual, sabe? Você cozinha, você costura. O que você faz? Quando você traz a sua expressão criativa, a sua criatividade à tona,
certo? Então observa isso, quanta dureza, quanta rigidez existe na sua rotina, nos seus hábitos, no teu tempo de lazer, e o quanto existe esse espaço para deixar aflorar, para alimentar esse aspecto também. Adorei saber da sua jornada e como você tem ajudado as mulheres a entender que o fato de pedirmos ajuda não nos torna fracassadas. E é muito libertador isso de pedir ajuda, e de pedir ajuda da forma, vamos falar assim, não mais correta, mas a forma mais que o outro vai entender melhor, que a outra pessoa vai entender melhor. E quem tem interesse nisso, a comunicação não violenta fala muito, 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 sabe? Que seria você comunicar o que você precisa, como você quer ser ajudada e o porquê que isso é importante para você. Isso é muito libertador, tá? Então, é muito de partir do princípio que o óbvio precisa ser dito e que a outra pessoa não tem uma bola de cristal. Então, às vezes você acha que a sua atitude... Eu tinha muito isso, eu achava que a minha atitude estava sendo muito óbvia. Como que essa pessoa não está percebendo? Sabe, tá se fazendo de idiota, só pode, né? Tá fazendo de má vontade, não quer enxergar. E aí eu fui entendendo que a expressão do que acontece aqui dentro só se torna clara quando eu verbalizo, quando eu trago em palavras o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando, o que tá acontecendo. Então, assim, são esses pequenos ruídos nas nossas atitudes, na nossa comunicação, no nosso comportamento, que vão trazendo feridas, né? Então, assim, existe uma feridinha ali de repente, uma percepção que você tem sobre si. Vamos falar assim, eu me sinto rejeitada e eu acho que eu sou inferior, eu tenho um complexo de inferioridade. E uma pessoa fez algo que não imagina que eu tenho isso, que eu trago isso dentro de mim. E eu vou aumentando essa ferida, né? Tanto que isso fica tão grande num ponto em que eu não consigo mais me relacionar com essa pessoa, porque eu não comuniquei em nenhum momento o que eu sentia, como isso me afetava, o que eu precisava. Eu não comuniquei o que estava nesse meu universo interior. E o profundo é o feminino, o sentir, o entrar em contato com as emoções, isso tudo é do feminino, né? Esse verbalizar seria esse apoio do masculino. Então, vê que é muito mais profundo, é muito mais do que você ser meiga, de que você ser delicada, que você gostar de flores. Não, isso vai impactar diretamente o teu universo interior, o que você traz da expressão de quem é você. E isso vem da forma como você enxerga, se permite entrar em contato e se relaciona com esse feminino. Então, são muitas mudanças. E o legal dessa polaridade, de você entender de polaridade feminina e masculina e de você aprender a transitar entre elas, é que isso é uma chave automática, gente. É algo que você muda o comportamento, não é algo que você precisa esperar. O que é uma jornada é você aprender a transitar entre uma polaridade e outra. Mas quando você vira a chave desse comportamento, quando você muda a sua atitude, o resultado é imediato, né? Como faz comunicar? Não entendi, Kênia, não entendi o que você colocou. Se você pudesse ser mais clara, por gentileza. Então, nossa, eu ia falar alguma coisa aqui, parei para ler e esqueci. Sobre essa questão do... esqueci. Vamos ver se vem aqui de novo para falar para vocês. Essa questão de transitar entre essas... lembrei. Então, por exemplo, no teu trabalho é natural que você precise da tua polaridade masculina, que é o momento que você está produzindo, que você está fazendo acontecer. A questão é, você chega em casa, na tua família, você vai para a tua relação sem transitar, sem voltar para o teu feminino. Ou seja, aquela mulher que estava ali no produzir, no fazer acontecer, no independente, às vezes comandando equipes, que precisa dessa voz, dessa postura, desse posicionamento do masculino, acaba voltando para a família dela, para a relação dela nessa mesma postura. Ela não desconecta, ok, aqui eu já não preciso do meu masculino, aqui eu posso voltar para o meu feminino. Então ela vai com essa mesma energia, ela vai com essa mesma postura, esse mesmo comportamento para a relação afetiva dela. E aí que começa, se eu estou no meu masculino, só sobrou um lugar para a pessoa que eu me relaciono estar, que é o feminino dessa pessoa. Entende? Então, pessoas entendem, a gente quer mostrar. Não entendi o que você está falando, desculpa. Como faz para comunicar o que você quer mostrar? Seria isso? Seria isso que você está perguntando para mim? Então seria de desenvolver essa dança entre a guerreira, ou seja, eu tô aqui trazendo meu masculino para ação, com isso da deusa, que é esse lugar
do feminino, do sentir, do ser cuidada, do receber, do ser acolhida, ser protegida também. Então seria aprender a transitar entre essas duas energias, né? Então, entendendo que é isso, né? O relacionamento são essas forças polarizadas. Um vai estar no feminino e o outro vai estar no masculino. E para você entender onde você está hoje, é você olhar o teu comportamento e você olhar o que você enxerga da pessoa com quem você está se relacionando. Tá, como faz para comunicar o que você... mostrar e comunicar o que você precisa? Então, para isso, você vai precisar do teu feminino. O teu feminino é você sentir, né? O sentir, o que eu estou sentindo agora? Faça esse exercício com você agora. O que você está sentindo? Não o que a tua cabeça está trazendo. O que o teu corpo está trazendo. Que emoção que está aí? Eu tô triste? Poxa, eu tô triste. Identifiquei aqui, senti, eu tô triste, ok? Eu tô triste por quê? O que eu tô precisando e que não está sendo atendido? Sabe? Poxa, eu tô triste porque eu precisava ser escutada. Poxa, então eu preciso de apoio, né? A necessidade que eu preciso de repente é de apoio, é de compreensão. O que você está precisando? Então você precisa desse feminino para você fazer esse mergulho. Porque assim como você não está claro para você, está muito menos claro para as pessoas ao seu redor. Então você, como eu sempre falo, você é a tua responsabilidade. Então fazer esse mergulho, fazer, né, essa interiorização e usar o teu feminino é a tua tarefa de se conhecer. Aí que entra o autoconhecimento como empoderamento, como eu digo. Então eu tô triste porque o que eu tô precisando agora? Eu tô precisando de apoio, eu tô precisando de compreensão, eu tô precisando de reconhecimento. Identifica o que você precisa que não foi atendido. Porque uma emoção desconfortável, não vamos falar assim negativa, desconfortável, ela tá comunicando que algo, uma necessidade tua não foi atendida. Então identifique, busque o que você está precisando. E a partir do momento que você identificou, vamos falar que eu preciso de apoio. Como que eu quero ser apoiada? Como que eu quero ser apoiada? Isso tem que estar muito claro, de uma forma que para todo mundo que eu comunicar, todo mundo vai entender. Não é eu preciso de apoio e você me ajudando. Não, porque ajuda existe de várias formas. Eu quero ser apoiada com você me ajudando a divulgar o meu trabalho. Isso para mim é importante. Se você ajudar a compartilhar essa live que vai ficar salva depois, eu vou me sentir apoiada, eu vou me sentir ajudada, entende? Isso para mim é importante. Eu me sinto amada quando as pessoas me apoiam, quando as pessoas valorizam e reconhecem o meu compartilhar, o meu trabalho. Como? Compartilhando o meu trabalho. Entende? Que eu fui clara, não tem dúvida aqui para você entender de como eu quero ser ajudada. Eu quero que você compartilhe essa live. Entende? Então é isso que você vai buscar internamente. O que eu tô sentindo, o que eu preciso e o como. Entende que você vai primeiro pro teu feminino. Então eu sinto, eu reconheço, eu acolho isso. Eu não fico brigando, eu não quero sentir triste, eu não quero que seja isso, eu quero ficar feliz. Não, é o que eu tô sentindo agora. Meu feminino tá trazendo isso, é isso, eu tô triste. Por quê? Qual que é a necessidade que eu preciso? Sabe, como eu quero ser cuidada? Que apoio, que ajuda que eu preciso? Isso ainda é meu feminino, né? E não tô querendo fazer as coisas sozinha. Eu não tô querendo ser a fodona. Eu preciso das pessoas. Como que eu preciso dessas pessoas? Então você busca isso. E depois a parte para mim mais desafiadora é isso, de entender o como. Como que eu quero ser ajudada? Como eu quero ser apoiada? Porque isso tem que estar como se fosse um filme, de forma que todo mundo vai entender o que eu tô falando. Não vai deixar brecha para entender outra coisa. Porque senão entra de novo o ruído da comunicação, tá? Então, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. E é isso. Então, as mulheres no masculino, elas tendem a ficar cada vez mais guerreiras, né? E numa relação, principalmente com um homem, elas tendem a trazer isso. Eu vou ser guerreira porque existe um homem aqui que eu tô me relacionando e esse homem, ele não tem atitude. Esse homem, ele não me protege, esse homem não ajuda a prover, esse homem não cuida de mim, eu não me sinto protegida. E é muito essa questão ainda que nós evoluímos, mas nós temos uma programação biológica ainda muito forte, que nós queremos sim um parceiro que seja emocionalmente forte, um parceiro com quem nós nos sintamos, sabe, protegidas. Porque isso é uma questão, uma programação biológica muito forte na gente, né? Aquela questão que... vamos pegar na época das cavernas, eu sou uma mulher, eu tô gestante, vou ter um filho. Se não existe um homem aqui, né, essa polaridade masculina para me proteger, eu vou ser comida pelo leão. Então isso continua. E o que acontece? Quando você tá nessa polaridade masculina, como eu falei, esse homem entra então nesse feminino. E você começa a trazer mais ainda dessa mulher guerreira, dessa mulher na polaridade masculina, para tentar acordar o leão desse homem que tá dormindo.
E quanto mais você faz isso, mais você vai perdendo o tesão, mais você vai perdendo a admiração. E tudo que ele faz te irrita, porque você não quer um parceiro fraco, você quer alguém para te proteger, você quer alguém para proteger o seu clã. Só que entende que é o movimento inverso, quanto mais você traz a guerreira, mais esse homem vai entrando nesse oposto, né? Então, é um homem que ele dormiu, então ele vai ficando mais submisso, ele vai se sentindo mais fraco. Isso é ruim para ele também, é importante que você entenda isso. Ele vai se sentindo exatamente um banana, né? Então, é importante entender que isso está muito ligado com a postura e a forma como você se relaciona também com essa reconexão desse feminino. Então, é preciso voltar a sentir. É preciso aprender a transitar entre essas polaridades. E é esse o trabalho que eu faço com as mulheres na vivência do Mergulhando em Si. Então, é essa jornada que eu trago do autoconhecimento como empoderamento a partir do teu sentir. Essa reconexão do feminino a partir do teu sentir. Então, sim, na vivência tem momentos que eu trago o autoconhecimento de como você aplicar na prática, que é esse direcionamento, assim como eu estou falando para vocês agora. De você compreender que isso se dá por causa disso e de como você traz isso para a prática. Mas é importante mais do que você entender, porque o entender é essa clareza de, poxa, eu não sabia que isso existia, agora eu sei, eu entendo o que está acontecendo comigo. Mas mais que o compreender, é você trazer essa reconexão para o teu sentir. Então, por isso que tem esses momentos de fala, de escuta, para que você possa trazer o que está acontecendo aí dentro. Existe esse espaço de acolhimento, sem o julgamento. Mas o forte da vivência mergulhando assim são sim as meditações guiadas, são sim as vivências sensoriais. Nós trabalhamos com argila, com ervas, com cheiros, com sons, com toque, com movimento corporal, com dança, com pintura, com escrita. Então é esse explorar, esse lapidar da mulher que mora aí dentro e que ela não está tendo lugar, ela não está tendo espaço para aflorar. Essa mulher selvagem que está querendo, sabe, desabrochar e que ela está sendo sufocada, que ela está sendo anulada, e isso está tirando o melhor que você tem, que é a tua vida, que é o teu brilho, que é a motivação de viver, que é a inspiração, que é esse magnetismo. Então, essa rotina masculina está matando o que existe de mais bonito em você, o que existe da expressão de mais luz e amor que existe em você. E é isso que eu proponho então na jornada do Mergulhando em Si, que é esse resgate de reaprender a sentir. Então são momentos, experiências preparadas para que você possa fazer esse mergulho. Por isso que o nome é Mergulhando em Si, para que você possa então sair desse lugar onde eu tenho tarefas, tenho compromissos, onde eu tenho os outros para me relacionar, e é um momento só seu, para você se sentir. Então são essas práticas de reconexão com o feminino. E eu quero deixar o convite para você, se você se sente chamado, se você se identifica com o que eu falei agora, que tem essa vivência que vai começar nessa sexta-feira agora. E por conta do Covid, as vivências, então, uma jornada de 4 encontros de mais ou menos 2 horas, na Morada Florescer, que é meu espaço aqui em Sinop. Então, os encontros serão nas sextas, às 7 horas da manhã. Então, das 7 até as 9 horas da manhã, e é um grupo de apenas 10 mulheres, tá? Então, é esse tempo que você vai olhar para o que está acontecendo no teu universo. É esse momento que você vai explorar o seu sentir e sair da razão, sair da mente e reconectar com o teu corpo, sabe? Aumentar essa chama, essa faísca desse feminino. E semana que vem vai começar um grupo lá em Sorriso. Aí o grupo em Sorriso vai ser nos sábados no Café Munguba, das 8h30 até as 11h. Então tô deixando aqui o convite para você. Se você se sentir conectado, se você sentir que você quer fazer essa ressignificação na forma como você se sente, quer trazer mais acolhimento, mais leveza e mais brilho para a tua vida, pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu te passo as informações. E eu vou pedir para você então me apoiar e me ajudar, a gentileza de compartilhar essa live com as mulheres que você sente que precisam também entrar em contato e descobrir esse universo de como essas polaridades influenciam na forma como elas estão se sentindo, na forma como elas estão se relacionando e de que forma isso está impactando e interferindo as relações afetivas delas também, certo, gente? Gratidão pela presença de vocês aqui hoje e desejo que vocês se permitam celebrar esse dia, se reconectando com o feminino de vocês, relaxando, curtindo, se permitindo, porque é isso de verdade que vocês merecem. Agora a questão é o quanto vocês realmente acreditam nisso, no merecimento de vocês, e que vocês merecem ser cuidadas, que vocês merecem ser tratadas com gentileza. E isso começa a partir do que você se dá.
Porque quando eu me acostumo a me dar coisas boas, me dar amor, me dar respeito, apoio, gentileza, isso é natural que eu vou receber dos outros. Mas quando eu estou sempre esperando dos outros e eu não crio essa relação comigo mesma, eu não vou acostumando um diálogo interno mais amoroso, mais acolhedor, com mais respeito. Quando alguém me trata bem, eu entro num espaço de constrangimento, de suspeita, sabe? Quando a pessoa fica naquele espaço de e aí tem alguma coisa, a pessoa tá querendo alguma coisa. Por quê? Porque eu não tô acostumada a receber isso. Então vá criando uma relação cada vez mais amorosa, que onde não existe uma relação nesse nível, onde você não seja tratada desse mesmo nível, você se recuse a ficar em ambientes, em relações, em trabalhos e tudo mais. Mas isso começa com você, lembrando que você é a sua responsabilidade. Então, se você ainda se sente desconfortável com isso, comece a abrir os seus olhos para essa outra possibilidade de se enxergar como a mulher que você é. Tá bom, gente? Muito obrigada, ótimo dia para vocês.